Bom dia, professor. Bom dia, Ivone. Tava dormindo demais, né? Nada, professor. Quer dizer, naquela aula eu tava, agora eu já tô aqui já na casa da minha avó, já lavei o rosto, escovei os dentes, aí já tô mais esperto. Bom dia, nono ano. Aguarde o professor, viu? Aguarde o professor que ele tá chegando. Hã? Quem chegou agora? É, eu vi. Hoje, com certeza, você tá no primeiro lugar. Deixa o professor chegar aí, viu, nono ano? Aí ele vai entrar aí. Bom dia, João. Tudo bem? Oxi, Gustavo. Aí, Gustavo quem? É Gustavo do nono, isso aí, né? Esse é Gustavo do nono, é? É Gustavo do nono. Deixa eu tirar aqui o. Tirar o coisa. Deixa eu colocar eu como apresentador. E agora eu vou compartilhar a tela. Deixa eu só carregar ele aqui de novo para a gente dar continuidade, viu? Cadê o professor, meu Deus do céu, do nono ano? Ele já viu. Professor Gaudêncio. Professor Gaudêncio. Agora vamos, nono ano, para a página 249. A gente já está bem. Vamos aqui, vamos terminar essa unidade hoje. Amanhã a gente termina a unidade 8 e encerra o livro. Sou Gaudêncio. O professor não tá na sala ainda não. Eu já mandei o link para ele. Deixa eu ligar aqui para ele. Deve estar vendo alguma coisa na internet lá. Pronto, daqui a pouco ele entra. Aguarda aí, viu, nono ano? Pronto. Bom dia, professor. Obrigado. Pronto. Nono ano, viu? Aí, deixa eu desligar aqui. Ok. Vamos lá, então, oitavo ano. Já que eu estou escutando minha voz, ainda tá o eco aqui. Ah, agora acabou. Vamos aqui, a página 245. Quando chegar os textos, eu vou pedir para João ler, viu?
Certo, João? Certo, professor? Aí a gente tá nessa parte aqui, ó, nesse texto aqui agora, certo? Página 249, 249, não é 245 não. A gente já copiou esse parte aqui, não foi? Aí eu disse, olha, o artigo de opinião, ele apresenta um ponto de vista, eu dei uma posição sobre determinado assunto ou fato. Eu disse que a intenção, a finalidade é defender um ponto de vista, né, ou um posicionamento. De acordo com a intenção, a circunstância e o local e o leitor provável, introdução, ancoragem, opinião, tese e argumentação e contra-argumentação e conclusão. Eu disse também que o leitor, ele é o leitor público-alvo, interessado em adquirir novas informações e opiniões, e conhecer diferentes opiniões sobre determinado assunto. E a circulação em jornais, revistas e internet. Aqui, ó, eu sou normal. É um tema de uma redação, certo? Um debate. Tem gente que faz parte de grupo de roqueiro, tem gente que faz parte de grupo de K-pop, né? Tem gente que faz parte de grupo de não sei o que, esses grupos assim, né? Tem gente que é hacker, tem gente que faz parte do grupo de hacker, tem gente que faz parte de todo tipo de grupo que tem aí, certo? Então, o debate, né, quando a gente vai debater sobre isso, é para exercitar como exercitar a tolerância. Normal é aquele que transita livremente por diferentes turmas. Então, a pessoa vai pegar, a pessoa sabe muito bem que ela pode participar de vários grupos. E na página 250 ainda é sobre o debate, é como organizar um debate, que é em grupo, aqueles que são contra, aqueles que são a favor, e a gente vai para a página 251, que é outras linguagens, a publicidade, uma forma de persuadir. Então, nós temos a publicidade, que é uma forma de persuadir, certo? É uma forma de convencer a outra pessoa, certo? Em todos os aspectos. A gente sabe muito bem que uma propaganda ela tem muita influência na nossa vida, na minha, na sua, na vida de todo mundo. Então, quando a pessoa vai comprar alguma coisa, ela vê alguma coisa na televisão, ela vai perceber, ela vai observar que aquela propaganda ela tem uma influência muito grande. Aí, olha, aqui anúncio publicitário. Joãozinho, lê aí do lado que é anúncio publicitário. As marcas de produtos, empresas ou instituições que aparecem nesse livro são exemplos de linguagem publicitária ou de uso da língua. Por esse motivo, é um material de trabalho que não deve ser considerado propaganda ou divulgação de produtos ou marcas. Sempre considere a necessidade de posicionar-se criticamente perante toda forma de propaganda. Aí nós temos aqui a propaganda do Rexona, né? Aí, olha, tem aqui o anúncio, né? Tem uma imagem, ele é o não verbal, certo? A linguagem não verbal, tem essa imagem. Aí tem aqui a propaganda em si, né? Que tem um produto e tem umas frases aqui, que são os argumentos, que é a linguagem não verbal, que é a linguagem verbal, certo? Meios de convencer a comprar o outro produto. Temos a fragrância e mantivemos toda a proteção. Novos recursos, tal, tal, tal. Então, aqui, né, o que é que chama a atenção? São as cores, são os desenhos, são os origamis, né? Então, tem tudo isso aqui nessa primeira questão aqui, certo? Você coloca aí, que é o que é que chama a atenção? As cores, deixa eu botar aqui. As cores, certo? As cores, aqui, né? As cores, deixa eu desbloquear aqui,
Certo. Deixa eu desbloquear isso aqui também. Olha, então nós temos aqui as cores, as formas, né? As formas. Você bota aí, ó, as formas. Etc. Então você responde aí, viu? Aí nós vamos já para outra página. Já vai para outra página. Olha. Depois nós teremos aula para resolver as questões do livrinho, viu? O 8º ano vai ter aula para ver o livrinho. Aí eu vou ver qual é o dia que eu vou fazer isso. Aí, ó, escolha as alternativas que indicam. A gente faz depois da prova, né? A prova é terça-feira, a gente faz depois da prova. Aí, ó, vou aqui sair, né? Vou aqui sair e vou para a próxima página. Aqui, ó. Certo? Aí, ó, nós temos aí, escolha as alternativas que indicam que foram destacadas no anúncio pelo uso da imagem de flores de papel, né? Aí, o que é que foi? Ele diz aí, escolha as alternativas. Primeiro, a letra B, que assim como o papel não tem cheiro, né? Essas flores de papel também não tem perfume. Então, o desodorante ele foi para proteger e não para colocar cheiro, porque tem gente que tem alergia, tem intolerância aos cheiros, né? Fica com dor de cabeça, tal. Ivone, tu quando bota algum perfume fica com dor de cabeça? Professor. Sou muito Hein? forte, mas eu não tenho muito forte, não. Ah, tá certo. Eu também. Aí, as flores de papel duram mais da mesma maneira que a proteção proporcionada pelo produto. Então, esses dois são as respostas aí, certo? Qual é o público-alvo dessa propaganda? São as mulheres. Aqui, ó, número 3, são as mulheres. Por quê? Alguém sabe dizer? João, por que o público-alvo são as mulheres? Eita, que dormiu. Por que o público-alvo Pergunta são que eu as tento mulheres? responder. Hã? Pergunta que eu tento responder. Por que, Ivone? Pergunta de novo. Ivone, abre seu microfone, deixa ele aberto, Ivone. Que eu não gosto quando você responde e fecha o microfone, eu não entendo nada. Faça a pergunta de novo. A pergunta é: por que o público-alvo são as mulheres? O que é que me indica na propaganda que são as mulheres? Aí eu vou voltar na propaganda. Essa é a propaganda. Deixa eu abrir mais ela. O que indica que é as mulheres? Porque indica que essa propaganda é para as mulheres. Por causa das flores. Por causa das flores, muito bem. Tem outro nomezinho aqui. Onde é que tem aqui o homem? O homem. Aqui, ó. Aqui tem o homem. Opa. O homem. Viu, ó? E tem desodorante para mulher e para homem. Mas essa das flores, sua resposta foi perfeita, viu? Parabéns. Aí a gente vai agora para número 4. Certo? Número 4. Aí pergunta, nas imagens do anúncio a cor branca predomina. Qual é a provável razão do destaque dessa cor?
O destaque do desodorante. Porque o resto é tudo Justamente. cinza. Só o desodorante. Tá destacando só o desodorante. Isso mesmo. Pronto, resposta correta. Só o desodorante. Destaca o desodorante. Aí a letra B. Que estratégia foi usada para destacar a embalagem do produto, que também é branca? É, o nome Rexona, que é roxo. Muito bem. É, A marca. só a pessoa. É a marca. Tem mais Isso. ou só isso? Só isso. A marca. Deixa eu botar aqui. Ah, isso é a resposta da B, viu? A marca. Aí, por que provavelmente foi escolhida a cor lilás para os textos? Para destacar na cor branca. Muito bem, para destacar da cor branca. Muito bem. Para destacar. Pronto. Essas são as respostas. A número 5 pergunta: nesse anúncio, os recursos visuais servem de argumentos para convencer o leitor sobre as qualidades de produtos e provocar nele o desejo da compra. Na linguagem verbal não foram empregados verbos no imperativo, que é comum ter verbo no imperativo. Compre isso, leve isso. Esse é melhor por causa disso, tal. Como, por exemplo, compre, use e leve. O destaque é dado às características do produto. Quais são eles? É, Ele, sobre as qualidades do produto, sobre os produtos. Deixa eu ver aqui, peraí. Sobre o cheiro do ele não tem desodorante, né? cheiro, Do muito desodorante, né? bem. Ele não tem cheiro. Ele não tem cheiro. Justamente para pessoas alérgicas, né? Tem gente que é alérgica demais a perfume. Então, a número 6 é pessoal, a gente não faz. Aí tem a outra tirinha, que é também pessoal, que a gente não vai fazer. A gente já vai para a página 253. O texto aqui que João vai ler. João tá aí? Oi, professor. Certo, você vai ler a página 253. Pode fechar o microfone, Ivani, se quiser, viu? História da adolescência em quadrinhos. No início dessa unidade, sua opinião. Mudança de Oi, João, comportamento. pera aí, João. João, tu terminaste de responder? Sim, professor, eu já fiz essa página aí. É porque eu não sabia a resposta, aí eu fiquei pensando. Ah, Aí, tá certo. por causa disso, E tu Por tava onde baixo. quando eu chamei tu? eu tava. Eu tava. Pois é, a resposta, sabe? Eu tava. Vai, lê aí o texto. Eu vou sair dessa página e vou para lá, para a página. Aliás, lê aí a tirinha para mim, por favor. A tirinha anterior, só leia. Certo. Eu queria que a minha camisa tivesse um logotipo ou imagem de um produto. Uma boa camisa transforma um usuário em uma propaganda ambulante. É a mesma coisa que dizer ao mundo. Minha identidade está tão absorvida pelos produtos que como o que eu pago ao fabricante para anunciar seus produtos. Então, você admite isso? Claro, fazer propaganda é a melhor maneira de expressar a sua individualidade. Ok. Aí, agora você vai ler o texto da página seguinte, que é o texto aqui, A Adolescência através dos Tempos. A história da adolescência em quadrinhos. No início da unidade, você lê um artigo de opinião sobre mudança de comportamento, né, de adolescentes ao longo das gerações. Aí agora tem um quadrinhos publicado na revista, na mesma revista que o artigo. Eles procuravam apresentar Depois algumas você deixa depois. curiosidades sobre a adolescência. Tá tão pequenininho. Vai ler. Esse João não, mesmo. outro texto. Hã? Esse dá pra ler? Eu não sei. Lê aí, João, essa primeira parte aí. Depois o Ivani vai ler a outra. Certo. Adolescência através dos tempos. O conceito de adolescência foi criado em 1904 pelo psicólogo americano Stanley Hall. Antes, a mudança da infância para a idade adulta era marcada por ritos de passagem. A sequência mostra, na forma de quadrinhos, a evolução da vida dos jovens na história da humanidade.
Pronto, Ivani leu primeiro, Antiguidade Clássica. Calma aí, deixa eu só focar aqui. Antiguidade clássica. Na Grécia Antiga, o jovem ele queria status se tivesse educação. Peraí. Ou. Que nome é esse, professor, depois? É porque tá muito conversando a letra aqui. Tentando Rito dar de zoom só em passagem. Rito de Tá, passagem. o rito de passagem era o período de aprendizagem entre mestre e discípulo. João Vitor, lê aí a Idade Média. Idade Média. Ser ordenado cavaleiro significava deixar de ser criança por volta dos 15 anos. O jovem recebia armas, cavalo de combate e armadura para os torneios. Aí vamos lá, Ivone leu de baixo, a idade. Aí, o século XVII. Tá. Num período conturbado por guerras na Europa, a ensinação era ingressar no serviço militar. Muitas vezes a vida profissional começava bem antes, como trabalho nos campos e nas manufaturas. Ok, João, lê aí então, século XVII e XIX. O livro Os Sofrimentos do Jovem Weber. João Vitor tá bem baixinho, o que é que houve? Professor, meu áudio. Então, Agora tá melhorando, mas tava muito baixo. O livro Os Sofrimentos do Jovem Weber, do alemão Johann Georg von Goethe, marcou o modismo por amor da época romântica. Entendia-se que um jovem se tornava adulto depois da primeira desilusão amorosa. Ok, vamos agora para a próxima página. Ivone, lê aí essa 1950. tá certo. 1950, a adolescência adquire status social nos Estados Unidos, com a economia em alta. Um número maior de jovens ganha a chance de ingressar em universidades e de consumir. João, leia o outro, é 2000. 2000. Surge a geração tecnológica no mundo de informações rápidas. Os contatos acontecem pela tela do computador. São tempos de música eletrônica, jogos eletrônicos e amizades eletrônicas. Ok, só um minutinho. Só um minutinho. Agora vamos descendo mais um pouquinho. Ivone, lê aí essa aí, 1980, 1960, aliás. 1960. Ser adolescente significa rebelar-se. Os roqueiros passam a falar de drogas, sensualidade e política em suas letras e a época dos o que, professor? Que tá embaçado aqui, a época dos hippies, do culto ao amor livre e dos protestos contra a guerra do Vietnã. Ok. Aí vamos aqui, João, lê aqui esse outro. 1980. A rebeldia adolescente se fragmenta em... Tá muito baixo. E agora, professor? Agora melhorou. A rebeldia adolescente se fragmenta em tribos como punks, góticos, new waves, rockabillys. Cada um possui visual hábitos de consumo próprios. Certo, então nós temos aqui uma linha, a linha de tempo. João, fala mais no microfone do fone mais perto, porque tá muito baixo. Tu sobe e desce. Então, Ele tá com fone de ouvido, aí o microfone do fone deve estar afastado dele. embaixo, muito embaixo. Eu não tô com fone, não, eu tô com celular normal mesmo.
Então Foi bota o bem celular mais na baixinho. boca. Eu vou falar. Assim, ó. Assim, Obrigado. Pronto. Isso. Bem perto da boca. É, quase ninguém no telefone. Vai, tá professor. bom assim. Prossiga. Se você preferisse escolher em que tempo da história gostaria de ter vivido, isso é pessoal. Queria ter vivido agora ou antes? Professor, eu queria ter vivido agora mesmo. Quer Uhum. dizer, é. Pronto. Deixa eu só ajeitar aqui. Aí João vai ler o texto seguinte. É João e Ivone. Vai ler aqui esse texto. Tá. Cada um E parágrafo, né? cada uma estrofe. É Ok. poesia, aí é uma estrofe. Vê aí, João, começa aí. Não vou me adaptar. Eu não caibo mais nas João, tá roupas. muito baixo, João. Ah, tá. Eu não caibo mais nas roupas que eu cabia. Eu não encho mais a casa de alegria. Os anos se passaram enquanto eu dormia. E quem eu queria bem me esquecia. Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar. Me adaptar. Não vou me adaptar. Não vou. Eu não tenho mais a cara que eu tinha no espelho. No espelho, peraí, eu não tenho mais a cara que eu tinha no espelho. Essa cara já não é minha mais. É quando eu me toquei, achei tão estranho. A minha barba estava deste tamanho. Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Não vou me adaptar. Não vou. Não vou me adaptar. Eu não vou me adaptar. Não vou me adaptar. Ok, aí nós temos aqui o texto, né? O texto é uma poesia, ele é dividido em estrofes e em versos. Aí ele tem as rimas, vamos ver as rimas aqui do texto. As rimas, elas podem ser dentro do texto ou na última palavra de cada verso. Por exemplo, cabia vai rimar com quem? Vai rimar com quem, gente? Cabia. Cabia, dormia. Com alegria, com dormia e com esquecia. E com ouvia lá embaixo. E com as outras também, né? Dizia. Sim. Certo? Então, nós temos aqui a rima. Então, aqui a rima é A, porque é igual. Essa é A, também porque é igual à primeira. Essa é A, porque é igual à primeira. Essa é A, porque é igual à primeira. E essa é A, porque é igual à primeira. Certo? São as rimas. O nome disso aqui é chamado de estrofe. Estrofe. O nome da linha é chamado de verso. Diverso, viu? Então, nós temos aí essa questão da poesia. E aí ele pergunta que tem um conflito aí, né? Essa música, conflito das pessoas. Aí agora eu vou ensinar outro assunto, que era a página seguinte, que é página 256, vozes verbais, que vai cair na prova de vocês, viu? Aí eu vou botar aqui, deixa eu ver. Tem como eu botar um quadro branco aqui? Deixa eu olhar. Anotação. Tem como eu botar um quadro branco aqui? Toque na tela para apontar. Ah, entendi. Ai, que legal. Gostei. Vou voltar. Aí, olha, vozes verbais. Deixa eu botar aqui no espaço branco. Espera aí, viu? Voltar. Não. Vou botar aqui nesse espaço branco. Deixa eu experimentar. Hã?
Deixa eu ler, vê se a história tá aqui. Deixar o quê, menina? Deixa eu ler a história em quadrinho. Ah, tá certo. Aliás, Olha, mas antes da história em quadrinhos, eu vou ensinar a voz ativa e voz passiva. A voz ativa, o sujeito pratica a ação. Maria vendeu o carro. Qual foi a ação que Maria praticou? vendeu o carro. Justamente. Então, ela vendeu o carro, certo? Aí essa é a voz ativa. A voz passiva é o segundo tipo de voz que o livro traz. Aí tem um outro tipo que é chamado voz reflexiva, que como o livro não está falando sobre ela, deixa eu olhar se ele está falando. Voz ativa, tal. Pronto. Aí aí aqui e a voz reflexiva, tá lá na frente. Aí a voz passiva é quando o sujeito ele sofre ação, ele não pratica ação. Por exemplo, o carro foi vendido por Maria. Então aqui, ó, quem é o sujeito? Maria. Maria vendeu o carro. Maria. Ela fez uma ação. E aqui o sujeito, ele recebe a ação, no caso, na voz passiva. Ele recebe a ação. O carro foi vendido por Maria. Ela escreveu a carta, voz ativa. Como é que fica a voz passiva? Ela escreveu a carta. A carta foi escrevida por ela. Foi escrita, foi escrita por ela. Muito bem, certo? Só aí que errou essa partezinha aí. A voz reflexiva, ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Quando eu digo assim, Maria feriu-se. Maria feriu-se. Ela praticou a ação nela mesma. Ela praticou a ação, ela é sujeito, ela praticou a ação nela mesma. Então ela estava cortando cebola, encheu os olhos de lágrimas, aí cortou um pedacinho, passou a faca, né? Se feriu. Então ela Ah, mesma professor, esse tipo aí é para poder a gente ficar imaginando o que pode acontecer é como de se várias ela coisas, né? tivesse, Mas é é como se ela tivesse olhando no espelho, viu? Ela está Aham. praticando e recebendo a ação. Então são três. Aí voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. A voz ativa, o sujeito recebe a ação. A voz passiva, o sujeito, aliás, na voz ativa o sujeito pratica a ação. Na voz passiva o sujeito recebe a ação. E na voz reflexiva ele pratica e recebe a ação. Tá certo? Então aí a gente vai ver no livro agora. Alguém vai querer copiar isso aqui? Professor, Não, não né? precisa não. Certo. Aí, lembrar que esse assunto vai cair na prova, viu? A voz Eu entendi. passiva e voz ativa. Aí nós temos aqui um quadrinho. Agora você vai estudar as formas de relacionar o verbo com o sujeito expresso na oração. Leia a tirinha, Ivone, a seguir, diz Iraldo. Então quer dizer que você está interessado no nosso apartamento? Sei. Se aqui tem área de lazer, é claro que sim. Meu filho transformou o apartamento todo em área de lazer. Então, aí vocês veem aí, né, a forma, como é que tá. Leia novamente o que a mãe do menino maluquinho diz ao possível comprador do apartamento. Meu filho transformou o apartamento todo em área de lazer. Isso é voz ativa, certo? Isso é voz ativa. Se eu fosse passar para a voz passiva, era
O apartamento todo foi transformado em área de lazer pelo meu filho, certo? Olha ali, embaixo, a voz passiva. Aí nós temos um sujeito que pratica ação e o sujeito que sofre o efeito da ação, certo? Aí nós temos aqui. O marketing define os grupos de adolescentes. Os grupos de adolescentes são definidos pelo marketing. Então você vai ver sempre frases assim, essas frases estão na voz passiva, certo? O marketing define os grupos de adolescentes. Os grupos de adolescentes são definidos pelo marketing. Então, nós temos aí, certo? Aí agora, tem aí, ó. A organização da primeira voz é a voz passiva. O sujeito é o agente da ação, ele pratica a ação. Ou a segunda frase é passiva. O sujeito é objeto da ação. Ou seja, o sujeito sofre a ação. Sem-tetos ocupam prédios da Secretaria de Habitação em São Paulo, certo? Sem-teto ocupam prédios da Secretaria. Então, aqui prédio no centro de BH é ocupado por sem-teto. Na primeira frase, quem é que ocupa o prédio? Qual é a ação? Qual é a ação aí? Qual é a ação? É que eles ocupavam um prédio, certo? Então, os sem-tetos é o sujeito que está praticando a ação. Já no outro, os sem-tetos, eles são estão recebendo a ação. Prédio no centro de BH é ocupado por sem-teto. Aí, pergunta, o primeiro, qual é o sujeito da oração? Aí você vai botar aí, sem teto. O que é isso? A gente comprou esse em janeiro, essas passagens? Acho que foi. Gabi, tua câmera não, teu microfone tá ligado aí, a gente tá escutando tá escutando aí o povo, Gabi. Obrigado. Aí aqui o sujeito é sem teto. Sem teto. Viu? Aí na frase 2, o sujeito pratica ou sofre a ação expressa pelo verbo. Nessa frase, ele pratica a ação. Pratica a ação. Aí qual é o sujeito da frase 2? Prédio no centro de BH. Prédio no centro de BH. Viu? E a gente já vai para a próxima página. Prédio no centro de BH. Ai, ai. Ai. Eu vou passar, viu? Aí ele pergunta aqui. Na frase 2, qual o sujeito sofre ou recebe a ação? Aí você vai ter que colocar aí. Ele sofre a ação. Sofre. Ele sofre. Sofre a ação. Relê as frases 1 e 2. Compare os títulos da notícia dessa atividade e indique qual título está na voz ativa e na voz passiva. A 1 é ativa. A 2 é passiva. Viu? No título 2 é possível identificar o agente da ação. Qual é esse agente?
O agente da ação aí, na letra F, é sem teto. Sem teto. Na letra G, é para você observar aí, certo? A letra G não é preciso fazer, não. Então, resolve aí que a gente já vai para a próxima página. Ok? Olha, se eu precisar de umas aulas à tarde, eu vou falar com vocês amanhã, viu? Aí eu boto aula à tarde amanhã. Hoje é quarta, né? Amanhã é quinta Professor. e sexta. E segunda. Oi. Rapaz. Não, nada não. É, porque eu tenho que terminar a leitura dos textos. Eu ainda vou ver ainda, eu vou ver. Que vai ficar muita coisa aqui que não vai dar tempo, não. Mas aí a gente vai continuando. Aí quando terminar... Essa seria a última aula de português? Não, a última aula de português, provavelmente, de acordo com a diretora, pode ser a semana que vem. Pode ser, que eu acho que ela vai mudar. Aí aí é a semana que vem. Como inglês eu já estou bem adiantado, eu vou estar nas aulas de inglês, eu vou estar na aula de português. Aí dá uma semana de aula de português, aí no instante termina. Aí vamos lá, eu vou passar, viu? Aí não vai precisar não da aula da tarde, não. Eu já estava voando demais. Aí vai precisar da aula da tarde, não. A semana que vem eu vou estar as aulas de inglês, todas de português. Porque essa semana a gente já termina inglês, né? Aí a gente vai ver essa questão essa questão de português. Ok? Sim, professor, Pronto, pergunta. aí vamos lá. Quando for, se for a semana, vai ser a semana que João, não vem? estou escutando não. Professor, a próxima semana não vai ser a semana de provas? Sim, a prova é à tarde. Vai ser lançada de quantas horas da tarde? Vai ser de 1 às 5. Tá. Quem é que perguntou? Ô, Quem foi que perguntou? eu, Nome? João Vitor. Ah, sim, porque eu pensei que era Micael. Micael nem entrou na aula hoje. Pensei que ele tinha entrado agora. Ele foi. Nem ficou lá nem hoje. Eu falei, nem chegou a mensagem, ficou um tracinho. Então deve ter sido alguma coisa de internet. Ou ele tá dormindo, né? Não, acho que domingo não, que ele acorda cedo. Por causa da irmã. Pronto, aí vamos aqui continuando. Até terminar. Falta 4, 5 minutos. Aí, olha, na voz ativa, como eu já disse para vocês, o sujeito pratica a ação. Na voz passiva, o sujeito sofre a ação. Aqui, ó, o ladrão roubou o carro foi roubado pelo ladrão, certo? A construção, na voz ativa, forte chuva alaga ruas de Ji-Paraná. Ruas de Ji-Paraná são alagadas pela forte chuva. Aí nós temos aqui o sujeito, né? O sujeito ele vai praticar a ação, o agente da passiva pratica a ação indicada pelo verbo. Isso aqui é tudo que eu já falei.
O projeto é retirado da pauta na extraordinária da Câmara. Então, aqui é uma voz ativa. E aqui nós temos voz ativa e voz passiva, né? Aqui o canal de esporte transmitirá os jogos serão transmitidos pelo canal de esporte. O chefe convidou para a festa, né? O chefe o convidou para a festa, ele foi convidado pelo chefe. Aí falta completar aí, ó. Ele foi convidado. Ele foi convidado. Eita, ele foi convidado, certo? A comunidade será visitada pelo presidente, o presidente visitará a comunidade. O presidente visitará a comunidade, né? Visitará a comunidade. Então, tá aí. Aí, a próxima aula, a gente vai falar o restante. Eu vou botar aqui que a gente vai ver na próxima aula, daqui a pouco. Certo? Daqui a pouquinho, nós voltamos para número 5. 11/11/2020. Eu acho que dá para terminar. Próxima aula dá para adiantar um monte de coisa aqui. Pronto, aí já justamente. Oxe, deu tudo certo. Ok? Então, daqui a pouco tem outra aula para vocês. A gente vai pegar e ver essa questão aqui, viu? Caso eu vou sair daqui, vou ficar só comigo. Professor, Então, oi, João, fala perto do microfone, que eu não estou escutando, não. agora a gente tem um intervalo, né, professor? Tem um intervalo agora de vocês, é? Sim. Aí depois desse intervalo vem a aula de geografia e depois da aula de geografia vem a aula de português. Português, isso. Pronto, perfeito. Aí então pode sair, viu? Vão descansar, vão fazer aí alguma coisa, tomar café, lanchar, viu? Certo? Tchau vocês. Tchau, professor. Tenha um bom dia. Tchau, lindas. Tchau, lindas. Tá bom, tchau.